Bem, já estou a ver que voltaste redondo, voltaste uma bucha completamente. Como é que estás? Recuperadinho de Covid? Não... Fiquei pior com a vacina do que com o Covid, honestamente. Vamos lá ver. Portanto, é. Eu Mas tomei voltei hoje a mais vacina, redondo. por isso vamos lá ver como é que vou ficar. Bem, Uhum. ahm, vamos ao que interessa então. Temos aqui o nosso primeiro convidado deste projeto, do Culturismo ao Natural. Ahm, ele é o primeiro português a sagrar-se campeão na categoria de bodybuilding da OMBF. Portanto, a história foi feita. No entanto, a história seria diferente se fôssemos nós contra ele lá do palco, não é? Teríamos tido, acho que haveria outro resultado. Mas pronto, uma das coisas hoje que nós estarmos neste projeto é que uh, temos a hipótese de falar com malta que é like-minded, algo muito raro aqui em Portugal, principalmente na vertente natural. Por isso é sempre bom termos aqui Uhum. pessoal que partilhe das mesmas ideias e assim conseguimos trocar informações sobre o tema que nós tanto gostamos e acho que vai ser uma conversa interessante, não só para nós, mas para o pessoal que está a ver, porque poderão ouvir do campeão, do homem, da man itself, acerca de como é que o processo ele foi feito e depois uh, o que é que ele levou a atingir tal resultado de forma a conseguir sagrar-se campeão em Inglaterra. Não dissemos qual foi o campeonato, foi na WMBF UK e ele venceu a categoria short. E acho que foi um título bastante merecido. O que é que tu achas em relação Uhum. ao que eu disse neste momento? Ahm, epá, eu lembro de ver a prova que ele fez no UK e pronto, tipo pena, também não está lá. Seria algo incrível porque nós competimos os dois, não é? Mas era sempre bom poder competir com mais atletas portugueses na altura. Estás a dizer que andou pica, não é? Ah, hã? Então, deixa senhor. E, e pronto, foi interessante ver e ele atingiu um excelente resultado e quem sabe nos encontraremos em palco no futuro próximo. Será sem dúvida uma aventura épica. Muito bem, meninos e Uhum. meninas, então sem mais demoras passaremos ao convidado deste episódio, o João Filipe. Ok, Aonde? pronto. Yeah. Ficas sabendo, João, que eu e o Rui já estivemos aqui a fazer a apresentação, só falamos coisas más de ti e Epá, foi agressivo, foi um grande roast. Portanto, acho que agora é a tua altura de te defenderes e dizes aqui à malta, uh, pá, dás-te um pouco a conhecer e o teu percurso até este momento, o que é que já fizeste, o que é que não fizeste. A tua karma desapareceu e não me estou a pá, ver? não, Não só me estou a parece o ver? Jota, só Estou? parece o Jota. Não, espera aí. Tu é que estás com uma conexão. Eu Sou estou a eu? vê-lo. Eu? Sim. Ok, pronto, tá bom então. Como eu estava a dizer, Tens que melhorar esse contato. é a tua altura de defenderes e mostrar-nos errados do que fizemos no início. E pá, e dás à malta a conhecer o teu É. percurso até Porque agora ele disse que e ganhava se competisse em Inglaterra. O que o quê? Ele disse que ganhava se competisse em Inglaterra. falácia. Temos que competir. Para o ano, Não para o disse nada ano, disso. para o ano vocês já competem. Ai, para o ano eu não vou competir. Para o ano é a minha altura de fazer Improvement. o repouso. Exatamente. Está muito bem. Então depois temos que combinar essa situação. Mas pronto, opá, passamos-te a palavra e começa a tua defesa. Começando pelo início, não é? Exatamente. Não tenho aqui nada programado. Vou-vos falar o que já falei também um pouquinho em outras lives. Um, Querem que comece pelo quando comecei a treinar, é isso? Exatamente. Faz conta que é uma entrevista e estás-te a tentar vender. Dá-me o teu percurso profissional todo.
Bem, tenho 27 anos, chamo-me João, comecei a treinar. Eu não sei ao certo, mas lembro-me que foi no primeiro ano que o meu irmão foi para a tropa, que ele foi militar. Então ele entrou com os 18 anos, ele tem 3 anos e meio a mais do que eu. Eu comecei ali nos 16, talvez 15, qualquer coisa. Eu jogava futebol, modéstia à parte, mas eu era bom no futebol. Porque eu sou uma pessoa que quando gosto de alguma coisa, gosto de me dedicar e quero ser o melhor. Fui treinar ao Benfica, fui à seleção de Viseu, ganhei uns prémios aqui na minha cidade, que havia futebol, era tipo futebol de rua, eram torneios, estás a ver? Metia tipo da malta de Lamego, torneios pai, de quê? Era por escalões, e eram pai 200 atletas, 200 jogadores. E hoje ganhei medalha de melhor jogador, isso. Depois meteu-se o bichinho pela musculação. Isto acredito que já venha muito pelo meu pai, porque o meu pai tem 67, 68 anos e é um gajo que preza pelo bem-estar, pela atividade física e ainda hoje tem um ótimo físico para a idade. E o meu irmão foi para a tropa, entretanto influenciou-me também. Foi uma coisa muito natural, eu não comecei a ir para o ginásio numa de quero ser como este, como aquele. Foi uma coisa muito natural que o bichinho foi crescendo porque eu tive resultados muito rápidos mesmo. Eu lembro-me de estar constantemente a medir o meu braço e o meu braço crescia mesmo, era uma coisa surreal. Eu e o meu irmão desenvolvemos muito rápido. E começou por aí, 16 anos. Antes disso, eu já no futebol, eu no final do treino fazia as flexões, fazia os abdominais. No aquecimento era muito, muito focado em não roubar. Normalmente no futebol a malta o que quer é jogar a bola e não quer correr, não quer fazer aquelas flexões, os abdominais, aqueles stretchings, e eu fazia isso tudo sempre certinho porque achava que era interessante para aprimorar o meu futebol. Começou por aí. Na minha última época de futebol já estava com aquele bichinho de fazer flexões, começava a notar no meu físico. Sempre fui um rapaz magro, mas já tinha abdominais. Aliás, as flexões já veio de antes até, que se veio do meu pai. Mas foi mais ou menos por essa idade, 15, 16 anos, que começou o bichinho. Entretanto, comecei para o ginásio. O meu irmão foi para a tropa, ele não estava comigo, só aos fins de semana, então eu ia ao ginásio aos fins de semana com ele, porque eu não sabia treinar. E antigamente não havia a informação que há hoje. E eu ficava chateado porque ele ia, durante a semana ele treinava lá porque tinha um personal trainer, e depois cá era o dia de descanso e ele não era raro treinar, tinha que eu puxar por ele para ele vir treinar comigo. E então eu ficava chateado porque eu não ia treinar, porque eu não sabia treinar. Ou ia fazer as máquinas todas, ou não sabia mesmo treinar, e precisava que ele me auxiliasse. E depois foi uma coisa muito natural, começou por aí. Fui desenvolvendo o físico e o bichinho apareceu. São coisas. Foi muito natural, não foi. Não me espelhei ali nenhum. Também não havia grandes referências. Não havia a televisão não, a internet que há hoje. Não se via o que é hoje. Nem pensar, não havia o coaching, o online coaching, não existia antigamente. Há mais de 10 anos não existia. O que existia era revistas, não existia suplementação. Existia gainers. O que havia mais era gainers. Eu até lembro-me que comecei a tomar um gainer, que o meu irmão ficou chateado e preocupado, que pensava que aquilo era jarda, era bomba. Porque porque era um pote, um boião, e aquilo era o que se vendia. Eu também tomava aquilo, não era fácil tomar aquelas doses que eles recomendavam. Sim. Uma coisa. Mas eu comecei. Era. Eu comecei a tomar aquilo porque uma ex-namorada, na altura ex-namorada do meu irmão, na altura namorada do meu irmão,
Uh, o irmão dela era mais velho e tinha lá aquilo parado e ela ofereceu, mais que me ofereceu, porque por acaso lembrei-me agora disso. Ela ofereceu-me e o meu irmão não queria que eu tomasse aquilo. E posterior a isso também tomei um potenciador de testosterona, que na altura existia, acho que era da marca da BCN, que era um pró-hormonal ou um pré-hormonal, e ele era um composto ali de um pré-treino, umas coisas quaisquer. E o meu irmão também não queria que eu tomasse aquilo, porque não havia o conhecimento que há hoje. Sim. Hoje em dia, até um velho toma uma proteína. Pronto, e as coisas começaram muito por aí. O que é que eu vos posso dizer mais? O que é que mandem umas. Então, agora falaste quando entraste no ginásio e depois, a partir daí, qual foi o teu histórico? Ou seja, eu sei que competiste agora, não Ah, é? Competiste na WMF, mas já tinhas competido antes, só que noutra competi, categoria, menos físico, certo? sim, competi em Men's Physique em 2014, tinha 19 anos, acho que tinha 19 ou 18 anos. Ok, tinhas uns 3 aninhos de treino. Já tinha mais, 4, ou se calhar tinha 20. Estava por aí, foi em 2014, Ok. 2014 e 2015. Uh, 2014, já vos falei, fiquei em último. Eu competi na categoria aberta, em Men's Physique, que já havia. Foi quando começou ali a moda do Men's Physique, foi em 2013, com o Filipe Franco, no Sim, Brasil, explodiu. que trouxe, que explodiu, e 2014 aqui em Portugal deu boom, porque depois havia atletas muito grandes também, porque era uma categoria nova e também possivelmente atletas que eram do culturismo foram experimentar o Men's Physique. E eu era miúdo, fui numa categoria mais malta mais velha e mais experiente e fiquei em último lugar. Pá, pelas questões que eu já vos tinha falado, eu na altura tinha ginecomastia, não sei se vocês já tiveram aqueles carocinhos da puberdade, nunca tiveram? Não? Eu lembro-me Não. de ter, eu lembro-me de ter tido não, lembro-me quando jogava futebol, o símbolo do equipamento com a fricção doía imenso. E é um dos caroços que aparece na puberdade, só que, pelo que eu já li, acho que 30% dos adolescentes os caroços não saem. Inclusive o meu irmão ainda tem ali uma ligeira glândula que não saiu. E acredito que isso tenha influenciado porque esteticamente o peitoral não fica bonito, não fica tão arredondado. De lado, como o Men's Physique tem uma pose de lado, o peito parece mais flat, mais descaído, assim fica um peito mais afunilado. E acredito também tenha sido um desses fatores. Depois de 2000, eu não fazia ideia que era ginecomastia sequer. Eu lembro-me que eu vou competir, eu já sei que tenho aqui, não sei, isto no segundo ano, mas já lá vamos. Pronto, depois comecei a competir em 2014, mas dei continuidade aos meus treinos. Em 2015 voltei a competir. O meu físico acredito que tenha melhorado. Não tive treinador, fiz as contas porque a preparação por conta própria. Também já vos disse, mas volto a referir aqui que em 2015. 2015 eu decidi competir, estava eu no Sudoeste, no festival, para verem a minha panca. Eu nem desfrutei do festival, porque para mim eu na altura não tinha o conhecimento que tenho hoje em termos de alimentação. E para mim a dieta era reduzir nos hidratos de carbono, dar prioridade a fontes de proteína, ter ali uma dose interessante de fonte de gordura e não contava macros, era assim um pouco a olho. E do que via da internet, ia Era o que eu pesquisando. ia dizer. Estavas no Sudoeste, E lembras-te de sofri imenso. competir. Estavas no Sudoeste, lembras-te de competir e o pessoal vai trazer comida para comer e tu.
Mas o que é que Surreal, vocês. surreal. Tem aí frango? Tem aí brócolos? Ou não querem então? O que vocês vão beber Eu álcool? És cozinhava lá. maluco? Ah, achas? Não conseguia, filho. Eu já me lembro, foi o ano 2015, já não me lembro bem o cartaz, mas era um cartaz mesmo brutal. Não estava na vibe mesmo, porque eu estava super restrito, eu não sabia o que era o melhor plano e eu era muito restrito nutricionalmente. E eu estando num festival sem hidratos, e depois eu fazia muito isso. Eu até fazia ciclo de hidratos de carbono, podia fazer altos, baixos, médios, e fazia sempre uma refeição do lixo. Ou seja, eu sentia-me sempre o meu físico. A refeição do lixo funcionava porque eu como estava a semana toda praticamente sem hidratos, com uma ingestão de comida tão baixa, Era eu quase um sentia-me refeed. tão flat, exatamente. Mas quando metia a refeição do lixo, eu o treino, os dois dias após os treinos melhoravam completamente e o meu físico mudava, sentia que ficava muito mais fullness. E era uma estratégia que eu até acabava por usar, pelo que via, um bocado inconscientemente, e sentia que funcionava bem comigo. E eu num festival não estava com cabeça sequer para festival. Álcool, nem pensar, mas energia estava mesmo fraco, cansado. Lá está, era muito, muito. Fui muito radical. Foi um bocado. Pá, depois decidi competir porque era a altura de verão, a competição era em outubro, nós estávamos em altura de verão e uma pessoa faz sempre aquele cat para ficar mais definido para o verão. Um, e foi o que aconteceu. E eu estava no festival, ou lembrei-me, ou já tinha a ideia de competir e depois vi que estava com um físico que dava para competir. Pá, foi também uma coisa assim muito natural, fui por mim. Comprei um boiãozito que ainda o tenho, de tinta, ainda tenho ali no móvel de trás. Mas não gostei muito da tinta. Comprei ao Paulo Fernandes, não sei se vocês conhecem, que foi também um dos pioneiros aqui em Portugal no culturismo barra menos físico. Comprei-lhe a tinta. E foi assim uma coisa muito natural. Fui lá, fui competir, também não correu bem, fiquei em último. Competi na categoria de Júnior, que aí havia os Júniors. Aí já considerei que a minha posição foi por causa do fator ginecomastia, que, que eu na altura nem sabia, porque não fazia sentido eu estar a competir em 2014 e eles não me falaram, porque eles falaram só que eu não percebi, não sabia o que era ginecomastia. E eu ir em 2015 com o mesmo problema, não fazia sentido. E eu não sabia. Eu tinha, normalmente, quando excitas os mamilos, eles ficam mais arrebitados. E eu pensei que fosse isso. Pá, o meu mamilo realmente ele é assim um bocado mais murcho. E eu, bem, vou competir, deixa-me excitar o mamilo para ir competir para os mamilos ficarem mais. Eu pensei que fosse, sei lá. E eu tinha um Está piercing, muito bem e não pensado. sei se era por causa do piercing, porque tinha aqui, porque o mamilo ficou assim mais não sei o quê. Pronto, e eu não sabia o que era ginecomastia e competi em 2015 na categoria de júniores, acho que era júniores até 21 anos. E eu acredito que o fator foi a ginecomastia, porque eu senti que estava superior a muitos que lá estavam, e depois pelo facto de ser maior, eu senti que era maior, e na altura a categoria menos físico pedia-se aquele físico slim mesmo, aqueles miúdos magrinhos que treinam há 2 anos, se for preciso até metem qualquer coisa, têm os ombros largos e Cintura está a curta. categoria perfeita de menos Yeah. físico, exatamente. E nessa altura era mais ou menos esse padrão. E eu senti que estava com um físico muito maior do que eles. E também foi um dos fatores. Não estava dentro do padrão. Depois é persistência. Isso a mim dá-me sempre mais motivação quando as coisas correm mal. Quando tu cais uma vez, epá, eu vou buscar forças aí nas adversidades e nos problemas. É aí que me dá as forças. E é aí que uma Ok. pessoa realmente cresce, porque tu, para cresceres, tens que passar pela dificuldade. Pá, depois foi muito natural. E eu já fazia, posterior a isso, eu já fazia musculação por uma questão de, pá, porque é a minha paixão.
por recriação, porque é a minha paixão mesmo. Acompanhava, pá, e fiquei super contente. No ano passado, há 2 anos, quando nasceu a WNBF, eu também comecei a trabalhar com o José, que já não estou a trabalhar com ele, mas já podemos falar nisso mais para a frente. Comecei a trabalhar com o José, meteu-se a Federação WNBF e eu acho que foi a cereja no topo do bolo, porque reencontrei-me, porque eu percebi bem, aqui sim eu posso competir e as coisas podem ser igualadas. Estou a competir com pessoas naturais como eu. E pá, isso voltou-me a dar um boost gigantesco na motivação. Pá, e a partir daí começou a preparação. Eu até comecei a trabalhar com o José mesmo com esse propósito já de competir. Pá, depois comecei a conhecer também o mundo do culturismo mais natural, a acompanhar muito mais o culturismo natural, grandes nomes, e, epá, e foi aí que nasceu o bichinho. E como vocês sabem, o culturismo aqui em Portugal está a crescer só agora. E tu vais para a Inglaterra, para a Espanha e está a um nível altíssimo. Pá, e é a realidade, eu também só descobri há 2 anos. Descobri, Exatamente. pá, comecei a consumir o culturismo natural. Exatamente. Pá, E sem depois dúvida também foi, tiveste uma foi uma situação. introdução, digna de uma boa. Como é que eu ia dizer? Tiveste uma boa introdução a este mundo, até porque chegaste lá ao campeonato e pronto, na tua categoria limpaste Eu, aquilo. eu E era algo. sinto Sim, que força. eu já tinha experiência. Eu já tinha experiência, por já ter competido, não é? E depois nós fomos muito com as ideias muito fixas, eu e o José. Nós sempre tínhamos um foco, que era a condição física. Pá, impactar de alguma forma. Eu não sou um freak genético, não tenho uma massa muscular absurda, portanto eu tenho que impactar de alguma forma. Não tenho uma estética perfeita. Pá, condição física. Podemos ir por aí. Pá, estilo o Eduardo Correia. O Eduardo Correia não é. As inserções musculares dele, ele geneticamente não tem o físico, não é um Ramon da vida, mas ele impactava pela condição física. E se de alguma forma tu podes fazer algo que está, não é a teu favor, mas que tu podes fazer ou podes mudar, por que não fazê-lo? Agora a genética não se muda. Pronto, e eu e o José sempre tivemos esse foco de ir com uma condição física muito boa. Nós tínhamos como referência o Baftab, que ele O tinha Talbert sido Freeman. campeão mundial. Exato. Sim, Também ele é tinha sido o campeão. nosso ídolo também. Por isso estamos na mesma página. Ele tinha sido campeão mundial, acho que foi em 2019, em Bantamweight. Sim. Mas pronto. Sim, e nós até tínhamos como foco não ir e foi o que aconteceu, era não ir com a condição do bathtub ao extremo, apresentar essa condição nos mundiais. Nós nos mundiais íamos apertar ainda mais o físico. Pá, e foi isso, sempre tivemos essa referência. Foi por isso que apresentámos até um físico bastante condicionado. Eu acredito que tenha sido isso, porque quando uma pessoa não tem aquela experiência e não tem um termo de comparação, só através da internet, pensa, olha para uma pessoa normal, ui, eu estou muito seco, eu posso competir. Eu tive essa sensação quando competi os meus primeiros anos, porque eu pensava que estava seco, chegava lá, ainda havia ali por onde espremer. Pá, e como tínhamos o BFTAP como referência, deu para apresentar um físico muito, muito interessante. Exatamente. Pá, e correu bem. Correu Sem bem. dúvida. E devo-te dizer que sim, tu apresentaste uma condição digna de palco, não houve qualquer tipo de dúvida. E também queria entrar um pouco por aí, porque como tu disseste,
no bodybuilding é um desporto muito subjetivo, mas claro que nós temos de ir pelos nossos pontos fortes e o teu caso foi a condição. E eu Sem queria aqui dúvida, sim. perguntar também para dizeres à malta que estiver aqui a ver, ahm, qual achas que foi as melhores estratégias que tiveste para alcançar uma condição digna de palco? Hum, Estratégias não houve porque o José até então não me conhecia, como é que funcionava o meu corpo. Portanto, quando tu não conheces bem o corpo, não é interessante usar estratégias. Até porque também não foi preciso. A estratégia, entre aspas, foi o tempo de preparação. Exatamente. Foi bater no ceguinho. Não mudou nada. Não fui a extremos. Estive ali só umas 3 4 semanas a comer pouco e a sentir mesmo cansado, mas não fui a extremos porque foi uma preparação muito step by step, muito aos pouquinhos. Não fiz refeeds, não fiz nada. Pá, não, se calhar beneficiava, eu não digo que entrei no meu físico ou nunca mais vou ter aquele físico. Na minha visão e na minha experiência, como conheço, acho que conseguia e vou conseguir apresentar um físico melhor ainda, porque, porque sim, porque a estratégia, a abordagem, eu fui completamente direcionado pelo José, deixei mesmo tudo ao encargo dele, mas acredito que por isso que eu vos tinha dito, eu agora não estou com o José, estou a trabalhar por mim, sozinho, porque acredito que eu conheço-me bem e sei como é que funciona o meu físico. E acho que a estratégia que eu usarei será mais benéfica para mim. Aliás, também é um trabalho que tive com o José. Não dizendo que o meu trabalho com o José foi super interessante. Ele é fantástico. Só que, opá, agora dar um bocado de mim, da minha parte, do meu conhecimento, acho que fazer a ligação acho que vai ser excelente. Portanto, agora, neste momento não estou com o José, nesta fase, mas claro que é sempre importante numa fase de preparação de teres um preparador, porque tu já não tens capacidade mental para perceber a uma altura de uma fase de uma preparação, não tens uma capacidade mental para perceber se as coisas estão a ir bem, o que é que precisas fazer, o que é que não precisas, mas foi um descanso, basicamente foi um não prestar contas, tirar aquele peso de cima de ti, percebes? Uhum. Eu estava com o José há 2 anos, eu sou um gajo muito sistemático. E se eu estou a trabalhar com o José, eu vou ser verdadeiro e tudo que ele prescrever eu vou fazer tudo à risca. E como vocês já podem ver, são 2 anos ali à risca, percebes? E afeta sempre um bocado o psicológico. Então eu senti que era a altura de relaxar a cabeça, de fazer as coisas por mim, que acho que iam funcionar e acho que estão a funcionar. E também, se eu falei com o José, as coisas ficaram esclarecidas, somos grandes amigos, grande amizade que cresceu ali. E se entretanto tiver necessidade no decorrer da PrEP, se tiver interessado e voltar a trabalhar com ele. Eu acho que vos deixei de ouvir porque estava aí um barulho de fundo. Foi Ok, sim, já senhor. percebi. A malta lembrou-se de começar aqui a fazer obras nesta hora, não faz sentido. Mas sim, ou seja, não houve muito que saber, foi simplesmente um déficit calórico e simplesmente deste tempo ao tempo. Sim, E o que eu exatamente. reparei, quando eu te comecei até a seguir, foi que tu estavas, digamos, pronto para ir para palco até um bom tempo antes de subir a palco. Eu acho que me lembro, foi mais ou menos agosto, já estavas com uma condição bastante. Porque e depois nós acabámos por. Eu não tive sempre on-road.
Eu depois andei ali num stand-by, porque eu já estava com um físico bastante condicionado e nós tínhamos que segurar. Exatamente. Pá, foi acabando por fazer. Fizemos ali quase um reverse diet, uma manutenção. Começámos a fazer um incremento mais de comida, o físico estava ali a responder bem. Um, porque eu supostamente iria competir em junho ou julho, só que por causa do Covid foi adiado e ficou para outubro. Então nós ganhámos ali 2, 3 meses de avanço. Foi por isso que eu já estava praticamente pronto, um, bastante tempo antes. Foi essa a questão. É exato, era isso que também te queria perguntar. Se tu viste alguma vantagem em relação a isso, ou seja, apesar de se calhar sofreste um bocadinho mais inicialmente, viste alguma vantagem depois quando estiveste mais perto da altura de subir a palco? Pá, eu acho que é muito individual. A vantagem é o facto de tu fazer uma preparação mais longa. Acredito que a vantagem é não sofreres tanto, no sentido de fome, de craving, porque já estás em déficit calórico há tanto tempo e numa regressão de alimento muito gradual que não sentes aquele impacto. Acho que a vantagem é essa. Não vejo assim. Pá, lá está. São estratégias. Foi a estratégia que o José optou. Ele é uma pessoa bastante conservadora e, e é o trabalho dele. Eu também acredito que uma preparação precisa de bastante tempo, mas também eu acho que demasiado tempo acaba por ser entediante, porque não é só ciência e o que é que a ciência no atual nos diz que é o ideal para fazer, é também a nossa cabeça. Exatamente. Se o perfeito está aqui e tu só o fazes a 70%, é preferível fazeres o imperfeito, mas fazes o imperfeito a 100%. Overall, se calhar aqui tens mais improvements, tens melhoras, percebes? E pá, eu acho que é um pouco, acho que é mais entediante tu fazeres uma preparação muito longa, porque estás a ver resultados muito lentamente, do que teres uma preparação um pouco mais conservadora, mas um pouco mais agressiva, porque vês o físico a mudar mais rápido, vês o teu peso a descer mais rápido, pá, isso acaba também por te motivar. Eu fiz uma preparação com o José de 11 meses, eu vou fazer uma preparação de 6 meses, vou começar com 6 meses, antes da primeira prova, e, pá, e acho que vai ser. Vou fazer um trabalho mais agressivo, porque também vou precisar e sinto que vai ser benéfico para mim. Daí o meu aumento de peso. Vou aumentar bastante o peso por essa mesma razão. Pá, também o fator mental também é super importante neste desporto para as coisas funcionarem. E não é só calculadoras, não é só base científica. Este desporto é muita individualidade. Pá, e o que funciona para 50 pessoas, da maioria, não funciona se calhar para mim. E, Certo. pá, é um bocado isso. Sim, sem dúvida. Até porque eu, no episódio anterior, que fui eu e o Rui, estávamos a falar também da tua situação, que optaste por. Vocês optaram, tu e o José, por essa forma de ir para palco, ou seja, acabaram até por não se. Não dependerem de uma peak week, não é? E simplesmente ir incrementando aos poucos a comida. Por exemplo, no caso Exato. meu e do Rui, foi uma preparação de 8 meses, não tenho erro, mas foi 8 meses sempre em déficit agressivo. Porque, Eu não sei se lembro-me de acompanhar-vos vocês, eu vi os vossos vídeos no YouTube foi e uma altura em que estávamos, não foi sem dúvida o melhor starting point, o melhor ponto de partida, porque yeah. estávamos um pouco gordos para entrar numa conta spread e acabou até por ser, se calhar, agressivo demais. No teu caso, Mas optaste. mas vocês estavam em dieta? Como é que vocês começaram?
Ou andavam Nós, desleixados, faziam as coisas ali a meio gás? digamos, nós estávamos em off-season pura, só que nós não tivemos em conta que talvez seria melhor limpar um pouco de gordura antes de começar a fazer a conta Sim. spread, por assim dizer. Mas Então nós vocês já estávamos, estavam nessa. Desculpa, diz. então chegámos ali, digamos, aos 80 quilos, o Rui até ficou um pouco mais pesado do que eu. Sim, eu cheguei aos 83 e era demasiado. Mas lá está, não foi, aquilo foi o erro nosso, o erro do nosso treinador também, que subestimamos a porcentagem de massa gorda que tínhamos. Exato. Pronto, e Daí é o o que trabalho isso mais levou agressivo. foi a que tivéssemos de ter um ritmo de perda de massa gorda muito grande e os efeitos secundários disso começaram a aparecer muito Claro. cedo. Portanto, tivemos aí um par de meses a ter péssimas noites de sono e a andar a arrastar-nos, portanto foi Eu complicado. percebi isso nos vossos vídeos. Pá, eu estou a ter um bocado essa abordagem. O meu start point vai ser um pouco mais agressivo, mas eu não sei. Vocês estavam nessa condição já há bastante tempo, o off-season, Ah, esse máximo? esta off-season até foi a nossa off-season mais longa, estávamos há um ano e meio, se não tenho erro, em off-season, tive um mini cut no meio só. E o Rui acho que também foi a mesma coisa. O problema é que um gajo, quando é a primeira operação, tende Pois. a, É isso. a Era aí que subvalorizar eu queria chegar. quanto músculo é que tem. Porque imagina, eu com 66 quilos já ia para o verão todo seco, a achar que já Sim, estava todo seco, e eu, menos sim, 3 sim. quilinhos e estou com condição para palco. E não podia estar mais longe da verdade. Quando na realidade tive de descer até aos 60 quilos. Foi, Sim, claro. tivemos de ir um Mas, pouco contra o tempo, entendes? E é por isso que se claro. calhar eu, ao ver a tua preparação, achei, pá, se calhar a forma que ele fez, se calhar devia Não, ser um pouco mais, sei lá, mais previsível, por assim dizer. eu, E pronto, sim, força. eu comecei. Pá, foram 11 meses. Eu comecei para ir com 80 quilos. Bem, eu comecei o trabalho com o José. Eu não estava no meu pico de forma. Eu, se vos mostro fotos antes de trabalhar com o José, eu com 80 quilos estava com uma condição super boa. Porque o que é que acontece? Eu fui operado. Fiz, fui 2 vezes operado, onde fiz 6 cirurgias, se é assim que se pode dizer. Eu no início de começar a treinar, fiz uma ruptura no músculo, no peitoral, rasguei o peitoral. Pronto. E depois, antes de começar a trabalhar com o José, antes disso eu tinha sido operado à ginecomastia, operei a ginecomastia para tirar e, e operei também o meu peitoral. Fiz um tratamento ali estético porque eu criava ali queloide e a minha pele ficava com relevo e ficava feio. E eu vim de um quadro ali de muito tempo parado, muita cirurgia, o meu físico ficou mesmo. Eu acho que uma cirurgia é mesmo algo mesmo forte para o físico, acho que estraga muito o físico. Sistema hormonal, metabólico, massa muscular vai à vida. Eu senti bastante isso. E foi aí também o fator de eu ter começado com o José, para voltar aquele up, a voltar a motivar-me. Por isso, eu com o José comecei, fiz logo um cut, fiz um cut bem longo, que cheguei para aí aos 72, 73 quilos, também bastante seco. Depois comecei o massing, que cheguei aos 80, 81, e depois dei início à preparação. Portanto, eu sinto que nunca não atingi o meu pico que eu já tinha atingido. Daí eu estar agora nesta fase de um trabalho mais agressivo, de aumentar mais o peso, porque também o que eu sinto que a gordura que tu ganhas rápido também a tiras rápido, porque também com isso vem muita água e de preparação em preparação é muito mais fácil. Daí uma pessoa magra ser muito mais fácil perder massa gorda do que uma pessoa gorda. Porque uma pessoa gorda tem aquela gordura já localizada há muitos anos e é muito mais difícil de removê-la. Então,
Pá, eu estou com esse trabalho e acredito que 6 meses vão ser suficientes, porque com o meu aporte calórico, eu se reduz ali 20%, o meu peso cai logo a pique. Depois também é esse fator de como é que está o aspecto, o metabolismo também. É por isso que eu vos perguntei como é que vocês estavam em off-season, há quanto tempo, porque opá, eu vou entrar nesse quadro de começar uma prep com um BF se calhar mais alto que o suposto, mas não estou com problemas com isso, porque lá está, porque eu já me conheço. E eu publiquei nas redes sociais há uma semana que eu fiz ali um drop de calorias e o meu peso dispara logo para baixo. Eu vi isso. Foi um teste que tu fizeste para mostrar esse ponto? Ou... Também é surreal, porque eu acho que o nosso corpo é inteligente e ele adapta-se às circunstâncias. Exatamente. É inteligente. Tu, se dás pouco, ele vai trabalhar para trabalhar com pouco, para sobreviver com pouco. Se lhe dás muito, ele vai ter que trabalhar para sobreviver com muito. Exatamente. Eu estou com uma taxa de aumento de peso bastante alta, só que eu não estou sequer preocupado com isso. Os meus treinos estão surreais, portanto eu só me foco no meu rendimento no treino. Eu ponho na balança. Se ganhar um pouco mais de gordura e que o suposto, mas o rendimento no treino disparar muito mais, eu com certeza vou optar por essa abordagem. Sem dúvida. E sem dúvida que estamos também curiosos para ver esse processo, porque vai ser uma coisa mais agressiva, mas eu acho que tu pondo, por exemplo, um update 5 em 5 semanas, vamos ver sempre diferenças incríveis, principalmente no início, que vais ter. Daí a abordagem também, é Exatamente. muito mais fixe tu começares, Mantens, sim, acho que ver se calhar resultados mantens-te mais rápidos, focado, exato, mantens-te mais focado. porque vês Agora as, ver se as, uma. as diferenças a aparecer Exatamente. longe, longe. Exato, e uma das perguntas que ia fazer era se a abordagem seria a mesma, e já vi que será diferente, e se calhar também é um pouco interessante, porque depois podes ver até qual a abordagem que aderiste melhor para um futuro evento que queiras fazer. E Pá, eu acho que já, eu já fiz este tipo de trabalho. Eu percebo também que optimizo muito o meu metabolismo, porque eu quando fiz o meu último máximo, que eu até tenho um Reels, eu com 92 quilos, que a cara estava inchada, disse. eh, e eu quando fiz a transição para o cut foi surreal. Eu estava para aí com 80 quilos, 78 quilos, com uma força surreal e a comer imenso. Percebes? Eu acredito que depois acabas por ter mais margem para poder fazer um corte na alimentação. Isso eu concordo. Porque estou com 600, 700 gramas de hidratos de carbono. Eu tiro ali 200, 300, aquilo, o peso desce, que é uma coisa surreal. E continuas a comer imenso. Pá, e o meu físico funciona bem dessa maneira. Pá, e depois acabas por relaxar também a cabeça. Porque ao comer muito, não andas com a cabeça ocupada em comer o que é que Sim, podes comer, nós sabemos e bem que com isso é. fomes, cravings. Isso também era uma estratégia que se usava muito no culturismo de old school, não natural, mas e tu vias antigamente o culturismo, os físicos muito mais condicionados. Faziam se calhar uma off-season mais agressiva, mas depois tinham um mindset totalmente, totalmente focado para nem que fosse para sofrer, Sem percebes? dúvida. Bastava Eu ver prefiro. ali as off-seasons do Jay Cutler e depois como ele subia a palco. Uma diferença absurda mesmo. Se isso é o que eu digo, se isso é o mais optimal, se isso é o ideal, pá, poderá não ser, mas há individualidades, há pessoas que respondem melhor dessa forma. Se eu psicologicamente, fisicamente me sinto melhor, eu vou fazê-lo. Eu Exatamente. estou a ter esta estratégia, esta abordagem, porque já tive antes e resultou bastante bem comigo. E é por causa disso. Eu não sigo o atleta renomado que já ganhou não sei quantos campeonatos, ou os Revive Strong, ou o Steve a dizer que isso não é optimal, não é o ideal, que o vou fazer. Pela minha experiência, por tudo o que tenho passado,
eu ponho na balança e vejo o que é que se enquadra melhor comigo. Exatamente, até porque eu vejo muitos atletas que têm essa mesma abordagem, essa abordagem que tanto eu e o Rui fizemos, e têm resultados incríveis. Não sei se conheces, por exemplo, o Ben Howard ou o AJ Morris, eles são basicamente, fazem exatamente esse mesmo processo e têm resultados incríveis. Aliás, ambos o AJ Morris ganhou o campeonato britânico Sim, eu conheço. e o Ben Howard Esse, é exato. campeão do mundo da LNDF de 2019, por isso não O há Ben não é dúvidas. novo treinador? Não foi em 2019, Não foi foi 2000. antes. Ok. Não, eu estava a falar é o Brandon Kempter, isso é, ele é australiano. Nós estamos a falar do Ben Howard, que é um atleta britânico e é um grande atleta. Se É. um Sim, dia te sim, mostrar, conheço. tu Tem ficas sempre uma maluco, condição incrível. sem dúvida. Ok, pronto, então eu tinha-te aqui algumas perguntas para fazer, mas tu respondeste à medida que Já foste está. falando, portanto, se calhar que faço aqui outra pergunta para a malta que um dia que queira competir. Ahm, Considerações que um atleta deva ter antes de competir, a preparação que deve ter, o que é que poderá afetar na tua vida, socialmente, e por aí, as considerações que uma pessoa deve ter. E se tem, por exemplo, se tem um lifestyle de bodybuilding que já vem assimilado ou não. Eu acho que eu considero que este desporto é difícil pelo facto de teres que ser sistemático e consistente. Porque tirando isso, o desporto não é difícil. Tu tens é que ser consistente, tens que batalhar todos os dias, tens que ser um gajo consistente todos os dias. E isso a maioria não consegue, porque tem eventos sociais, tem aniversários, tem jantares de família, jantares de trabalho, essas coisas. E na questão de preparação, a maior dificuldade é essa. E o conselho que eu dou à pessoa é se quer realmente. Uma pessoa para conseguir fazer uma preparação, pá, conseguir, e competir é fácil. Competir, como vocês sabem, é fácil. Agora, competir com um físico digno de palco e ver, bem, eu, orgulhoso máximo, porque estão numa condição mesmo fora de série, nível profissional. Aí já é outros 500. Sim, Pá, é uma pessoa ser sistemática e querer realmente, porque depois tens de pôr na balança, porque uma pessoa dita normal meter-se nesses caminhos se calhar não é o melhor, porque competir é diferente de uma condição de ir de para a praia, praia. exatamente. Aliás, até fiz um post há pouco tempo em relação a isso, que estar seco é fácil. Exato. Agora, estar muito seco é difícil. Apesar de nada mudar no papel, só tens de continuar em déficit calórico, chega a uma altura em que a massa gorda está tão baixa É ser que sistemático. Exatamente. te desafia Exatamente. Depois é o diariamente. fator. Exatamente. Depois começa a entrar o fator eh, sistema nervoso central, hormonas, porque à Hormonas. medida que o teu BF baixa, sentes mais frio, líbido é alterada, o sistema hormonal é alterado Sem dúvida. e é nesse quadro que começa a afetar mais e torna mais difícil. Mas não há ciência. Não. Lá está. Não há Uma alimento pessoa, milagroso. É às vezes para déficit calórico. começar, quer um plano XPTO, mas um Não plano existe. sem execução vale zero. Exatamente. É por isso que vês muita malta saltar de coaching para coaching, agora com a moda dos online coaches. Está à espera de uma pressão mágica, mas a pressão mágica Exatamente. não existe. É a consistência. Identifico-me perfeitamente. Isto é um Exatamente. desporto de consistência. Não há hipótese. Não há um melhor exercício, não há uma melhor planificação de alimentar, não há uma melhor estratégia. E se vocês repararem, o pessoal que mais sucesso tem no mundo do culturismo, em termos de condição e num overall, fazem um trabalho mais simples possível. Não Trabalho inventam de muito. coriza É verdade. seto, indo para malta sem ser natural, o Eduardo Correia. Isso são malta que tudo estratégia, não há estratégia. É só fazer por mais tempo. Acho que é muito esse fator. Pai, é difícil. Fazer uma preparação é difícil por causa dessa questão. As pessoas têm sempre
meetings, tens sempre convívios e tens que pôr um bocado de parte. Pá, dá para conciliar, só que não vais aproveitar da mesma maneira. Depois acabas por ser um entrave ou não podes alinhar Ou a nas seca. coisas. Exatamente. A seca do Não, bicho. não consegues ser flexível ao ponto de alinhar em jantaradas ou em noitadas. Estás em preparação, tu não podes sair à noite. Tu podes sair à noite e não precisas beber álcool, bebes água. Mas onde é que tu tens capacidade mental para isso? Não tens. Pois acaba por ser tudo isso. Isto é o que eu sinto. Mas para mim também já é fácil porque pá, tens que gostar realmente. Para mim, este desporto para mim é a minha vida. Eu já não sou uma pessoa de sair à noite, apesar de já ter trabalhado muitos anos na noite. Era um amigo chato. Eu bebia álcool 2 a 3 vezes por ano, que era em épocas festivas, mas também quando bebia, Nossa Senhora. Mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito sistemático e não saía à noite. Se saísse era água e tinha que ir cedo para casa porque no dia a seguir tinha que estar descansado para começar a minha rotina. E se uma pessoa realmente em preparação pode ter pode fazer isso, só que vai chegar a um ponto que vai ser insustentável, não vai conseguir. Exatamente. Porque tu, se queres competir e queres extrair o máximo do teu físico, tu tens que trabalhar com essas variáveis, que é o descanso, o stress, e se tu vais para a noite, depois dormes 3 4 horas e depois estás na noite com fome, todas essas variáveis. É pôr na Afetado, balança. sim. Eventualmente É pôr na é balança. para E o depois custo-benefício. o trabalho também. Tem que Exatamente. haver tem que haver restrição. Mas isso também uma pessoa aprende. Claro. Lá está. É pôr na balança. Tem que realmente querer. Porque quero competir. Falar é fácil, Competir. fazer é outra história completamente E, diferente. Aliás, e eu. dá para competir. Mas até que ponto tu queres competir? Queres ser competitivo até que ponto? Queres apresentar físico? É tudo isso. Exatamente. Até porque eu e o Rui já estamos nisto há alguns anos, sabíamos o quão difícil e quão dedicado nós somos, e mesmo assim tivemos surpresas Na no perda. processo. Nós não pensávamos que ia ser tão difícil como foi, por exemplo. Ou É seja, sempre assim. exatamente, por isso uma pessoa nunca está. Ou seja, se já é dedicada, e se mesmo assim é difícil, se uma pessoa não é dedicada, eventualmente não terá o resultado que pretende. Isso é ponto assente. Rui, ias dizer alguma coisa? Yeah. Diz-me. Eu não sei se tu sabes, mas eu também já competi em Men's Physique em 2018. Eu acho que já te ouvi falar nisso. Sim, eu competi em Men's Physique em 2018 também fiz muita porcaria na preparação. Me identifiquei muito com a sua história. Também fiz tudo sozinho. Aqui em O Muita. Portugal? quê? Eu Sim, em julguei-te. Portugal. Olha. Em 2018. Na Power Expo também. Exato, eu fui à Power Expo. Na categoria de Júnior. júniores, fiquei em quinto. E na altura o Mário também tinha Eu dito não que tinha que sabia. competir, mas eu inscrevi-me na prova e ele não, portanto fui só eu, deixou-me ficar por terra. É o que estava a falar. Era o que estava a falar. Falar é Exato, fácil, mas exato. depois fazer, Pois. caguei-me. Portanto, na altura fui só eu. E o que eu achei, não falando da preparação, mas da prova em si, eu não gostei nada de competir em Men's Physique. Não achei nada apelativo e, sinceramente, se fosse para competir só em Men's Physique, nunca mais competia na vida. Mas depois pisei o palco em bodybuilding e foi uma experiência completamente diferente e adorei. E queria saber qual é o que é que tu achaste disso? Também te sentiste o mesmo? Menos Físico veio mesmo pela referência do Brasil, do Filipe Franco, que trouxe o Menos Físico. Pá, e eu culturismo nunca pensei porque uma pessoa olha para um culturista, culturista é aqueles monstros, sunga é só aqueles gajos grandes. Eu não tenho maturidade muscular para isso. E menos físico, é assim um físico mais pequeno, e até acho que me enquadra bem nesta categoria. Foi esse o fator. Neste momento também não é uma categoria que
que me interesse, porque acho que falta ali muita coisa. É só posição frente-costas, frente-costas. Só tem 2 poses e é só avaliado o tronco. E a beleza do culturismo é um todo. O culturismo, sem dúvida. Foi o que eu achei, porque também tu ficámos em palco que é 5 minutos, foi mais ou menos isso, Também, sim, sim, sim. porque as comparações são muito rápidas, porque é só 2 poses, e pronto, e não foi uma coisa que eu gostei muito, mas depois cheguei a bodybuilding, tens as poses de simetria, não é? E depois tens as poses de muscularidade, portanto só é uma coisa que demora muito mais tempo, tens de estar ali, Depois tens a exatamente, rotina também. é uma coisa Quando eu completamente competi diferente. sozinho, a segunda vez, eu apresentei o físico e eu gostei bastante do meu físico. O que eu, claro que eu não estava numa condição que estava este ano, mas também menos físico não é necessário. Tu chegas a um ponto que tu, na midsection, tu já não perdes mais. Onde tu vais perder é na Sim, não zona precisas ter o lombar, glúteo estriado, nem nada dessas Onde coisas. glúteo, realmente dói é exatamente. quando começa a gostar. É lower body. Isso é que Quadríceps, realmente dói. exatamente. E tu na menos físico não precisas. Portanto, eu considerei que apresentei uma condição bastante boa. Mas, mas pronto, sim, sem dúvida que o culturismo é a minha paixão. Em vez de menos físico deixa ali um bocado a desejar. É muito. Lá está. Já não me interessa muito a categoria, porque o que nós vemos hoje é tu já vês menos físico maiores que clássico físico. Menos físico não é que não tem peso. É tu teres uma silhueta em V, um corpo em V, que acaba por ser uma categoria aberta. Menos físico é só meteres um calção e competes. Tu agora na clássico físico tens peso. É por peso-altura. E no menos físico não. É por altura. Portanto, tu podes ter o peso que quiseres. É um bocado isso. Perdeu um pouco a identidade, também acho. Sim, exatamente. Ok, ó João, eu já tenho aqui as perguntas mais ou menos feitas, mas tinha agora aqui uma curiosidade, que podes dizer também aqui à malta. Então, quais são as competições que vais fazer este ano? Olha, eu agora estou numa fase de massing. Irei fazer mais 6 semanas. Vou entrar esta semana. Ora bem, amanhã acaba o meu último microciclo do meu primeiro massing, deste macrociclo. Vamos lá. Começo o deload depois da manhã, ou seja, estou ali uma semana em deload, faço mais 4 semaninhas de massing, volto para deload e depois aí dou início à preparação. Ou seja, eu irei começar a preparação de finais de março, inícios de abril. E tenho em vista competir em outubro, 2 de outubro, que é em Portugal. Que vocês também já sabem, vai haver competição aqui em Portugal pela WNBF e a minha primeira competição vai ser em Portugal. Tenho 6 meses para apresentar um físico excelente. Creio que não será necessário, sendo a primeira prova em Portugal e sinceramente por ser a primeira acredito que o nível não vai ser grotesco, portanto eu não vou usar as minhas cartas todas que tenho na manga, por assim dizer, não vou entrar completamente shred e, e à medida que vou competindo, vou aprimorando mais o físico. Compito no dia 2, não está nada oficializado, que eu ainda não me inscrevi nada, mas É o que vai tens em ser, vista. sim, é o que eu tenho à vista. Em Portugal é certo, 2 de outubro, em Almada, é Almada, Exatamente. 2 de outubro, depois acho que é Espanha, não, 9 de outubro gostava bastante de ir à Inglaterra novamente. Gostava e acho que vou, porque gostei bastante da experiência. Tens de defender E o título, não é? Na verdade é isso. também há esse fator. Também há esse fator. E, epá, e é uma semana logo a seguir, é no dia 9. Portanto, também acho que calha bem. E depois, nos dias 20 de outubro, a Espanha, também, essa também tem que ir. Essa é Acho que sim. porque, Acho que é incrível. pelo feedback que vocês
me deram e por todo o feedback de imagem, de vídeo, de atletas que vi, o nível em Espanha é altíssimo. Sei que em Espanha, acho que Espanha, antes do Mundial, vai ser a competição mais alta, nível alto. Quero ir a Espanha, pá, e quem sabe qualificar-me para os Mundiais. Esse será o goals e é o meu objetivo para esta season. E és Fazer conseguir. 4 competições. Acho que não te irias arrepender nada de ir à Espanha. Pá, não te consigo recomendar o suficiente. E, E aqui ao lado, aqui ao lado. Exatamente. Vocês falaram que vai haver O casting. o casting em agosto. Pá, pronto, isso aí pá, é uma. Vou lá passear. O que eu te posso dizer é que sem Madrid tu podes apanhar um voo de manhã e voltar à noite e não há problema nenhum. Pois, é isso. Opa, Mas e tens uma cena aqui vocês. fixe. Aquilo, tu indo lá competir, o auditório é mesmo ao lado da praia. Não estás em evento. Sério? Tu fazes o prejudging e depois vais tipo. Vais comer qualquer coisa para continuar ali a encher o físico e ficas ali tipo a relaxar um pouco na praia. Está-se bem. Foi top. Fantástico. Mas sim, opa, e se tu queres ir para o Worlds, como nós temos aqui os campeonatos aqui na Europa, basta um top 3 na tua categoria e és Eu convidado. acho que consigo, porque vou em 4 competições. Era o que eu ia dizer, tu consegues e eu acho que se não há dúvida nenhuma que tu tens qualificação para ir para lá. Em relação ao nível de Portugal, não faço ideia porque eu acho que, como é o primeiro ano, teremos lá alguns atletas internacionais e o que eu estive a ver é que os espanhóis gostam muito de fazer uma tour pela Europa. Por isso, Pronto. acho que teremos alguns Isso era espanhóis. excelente. Isso era Sim, excelente. Termos acho que sim. um nível bastante. Quando eu disse que não vou entrar gordo, não é? Não vou se calhar não vou extremamente condicionado, não vou ao Eu percebo extremo o que queres dizer. ir em Portugal, tendo ainda Isso. mais 3 ou 4 meses de preparação, não é? Porque os mundiais são em novembro. É Exatamente. novembro? É novembro. Ou seja, outubro, novembro, é no início de outubro, os mundiais é no final de novembro, são 2 meses. Ainda tenho mais 2 meses depois de preparação. É o que muita gente faz nos campeonatos nacionais, digamos que vão ali aos 90% e depois ajustam ali o suficiente para depois, Mais ou menos a minha estratégia. quando chegarem ali ao Mundial, estarem ali sequinhos. Claro. Mas o objetivo vocês têm ideia como é que vai ser em Portugal? As categorias? E Peso? eu acho que isso vai depender. Sim, será por peso, mas isso também depois dependerá de quantos atletas é que há. Quantos atletas? Ok. Exatamente. Esperemos que haja bastantes, por isso quem estiver a ver, inscrevam-se. Mas sim, será. Teremos todas as categorias que todas as competições têm, não é? Temos Men's Physique e a Bodybuilding serão as masculinas, por isso tu irás para Para o Bodybuilding. elucidar aqui a malta, o pessoal tem que pagar as cotas, não é? As cotas anuais da Federação. Mais Isso a está na competição. WNBF Portugal, não é? Está no site, sim. WNBF Portugal, se for como no ano passado, é pagar as cotas anuais. Não creio ser que é 35 euros. As cotas anuais são 50 euros, não quero estar a mentir, mas acho que é por aí. E depois tens a competição em si e depois tens o polígrafo. Só que uma coisa fixe do polígrafo é que, imagina, por exemplo, tu que vais competir tanto em Espanha como em Inglaterra, se calhar, Só faço fazes porque aquilo tem uma validade de 6 semanas. Estás a ver? Por isso, se calhar, até dá para o Worlds, não tenho certeza. O que é fixe. Quais são os valores da inscrição e do polígrafo aqui em Portugal? Eu ainda nem vi isso, eu ainda não me inscrevi, sinceramente. Pelo que eu estive a ver, as inscrições aqui em Portugal são mais baratas do que nos outros países, pelo menos que eu tenha competido o ano passado. Já no ano passado, exatamente, isso foi excelente para nós. Está a 79 euros a inscrição da prova, enquanto eu, por exemplo, para ir para a Itália, paguei para 120 euros, uma coisa assim, por isso acho que está bastante mais acessível. Pintura, vocês eles vão fornecer tanning ou não? Essas Aqui em informações ainda não faço ideia. Não se sabe, não é? Não sei, mas pá, o que é certo é que a história será feita, teremos o primeiro evento natural aqui em Portugal, por isso é fixe tu estar lá para introduzir esse evento. Um dos meus objetivos foi esse também, de querer competir este ano, porque não, o ideal seria eu ir para máximo. Só que senti que seria um ano interessante para eu competir. Tendo sido eu campeão
em Inglaterra, competir no primeiro ano aqui em Portugal, acho que fazia sentido. Acho que sim. Está muito bem, João. E vamos lá ver se um ano qualquer um gajo partilha o palco. Mesmo, que agora vamos andar desencontrados. Não vamos nada, vais ver. Mas pronto, então para acabar, queres dizer aqui à malta onde é que te podem seguir, por exemplo, no Instagram ou assim, para ver a tua jornada nesta época? Instagram, isto diz-me só, isto vai ser uma plataforma que tu vais partilhá-la de que forma? Podcast? Yeah, isto é Redes YouTube. sociais? YouTube? Pronto, ótimo. Não tenho YouTube, é uma coisa que eu também já falei com vocês, também ponderem em fazer. Teria jeito, mais que nós. É que pá, acaba por ser, isso é interessante, porque o YouTube ajuda também uma pessoa que se foca no Instagram, o YouTube é interessante para crescer ambas as redes sociais. Pá, podem me encontrar no Instagram, o João Filipe CPP, onde eu mostro toda a minha jornada, a minha abordagem de treino, alimentação, algumas brincadeiras, às vezes o meu lado também mais pessoal. E, e é isso. Sigam-me no Instagram para acompanharem a minha jornada, que este ano acho que vai dar bom. Vou ter ali muito conteúdo para pôr, porque vão seguir ali meses de preparação e muito conteúdo, por ir competir várias vezes este ano. Ok, perfeito. Pá, e nós também estamos ansiosos por ver isso. Opá, eu quando vi o cartaz da Landef até me apeteceu competir, mas tive de ser um pouco realista também Claro. com o meu progresso. Mas opá, obrigado por Vocês por vão lá, teres vindo. Diz-me, vocês vão lá estar vou dar tudo para lá estar. em É uma Almada. coisa que quero fazer. Yeah. Eu também gostava de ir, mas eu acho que não vou conseguir, mas vamos lá ver. Yeah. Mas pelo menos eu vou tentar dar o máximo para lá estar e para ajudar no que for Excelente. preciso. Pronto, ó Boa. João, obrigado por teres tirado este tempinho Mano, para falar muito connosco. obrigado, Oriessa. Agradecido E mesmo. para a malta que está a ver, também agradeço por terem visto e pá, vejo-vos no próximo episódio. Muito obrigado, malta.